Fala, gurizada, beleza, beleza? Olha só, agora a gente vai falar das áreas de figuras planas, só que circulares, tudo bem? A gente vai falar da área do círculo, da coroa circular, do segmento circular e do setor circular, sendo o segmento circular um tópicozinho um pouco mais avançado, beleza? Então, vem comigo aqui. O que nós fazemos ali, ó? O círculo ele é πr ao quadrado, onde r é o meu raio. Onde R é o meu raio. E o meu π, ele é um número irracional. Meu π é o 3,14159, tananã, tananã, certinho? Ele pertence aos irracionais, tá? Beleza? Qualquer dúvida que você tiver em relação a conjuntos, tá? Procure as nossas aulas, tem uma aula que fala só de conjuntos numéricos, tá bom? O que é natural, inteiro, racional, irracional, real, tudo bem? Então, procurei depois direitinho. Então, nós temos aí o círculo, tá? Então, o círculo, ele é πr ao quadrado. E aqui um breve resumo para vocês, né? De todos os que a gente viu até o momento, né? Então, vamos só fazer uma recapitulação bem rápida. Quadrado, lado vezes lado. Retângulo, base vezes altura. Paralelogramo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Trapézio, base maior, somado com a base menor, vezes a altura, dividido por 2. E o losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Beleza? Coloquei para vocês também o círculo, tá? Então, tá aí o meu círculo, πr ao quadrado. Por exemplo, deixa eu pegar um círculo aqui para vocês. Vamos lá. Vamos supor que o raio desse círculo seja 3. Então, a área dele vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou ficar com 9π centímetros quadrados. Não tem segredo aqui não, beleza? Ah, Vitinho, posso substituir o π 3,14? Pode. Vamos lá, Enem. Quando a gente fala de Enem, o Enem costuma muito usar o π igual a 3 nas questões. Tem muita questão que o Enem fala assim, ó, considere π igual a 3. Pô, Vitinho, mas e o vestibular da UNB? Né? E o vestibular da UNB, e quando eu falo vestibular da UNB, ele também é uma régua para a prova do PAS. Seja o PAS 1, PAS 2 ou o PAS 3. Como é que ele faz? Ó, ele pede para considerar o π. Eu já vi 3,1, 3,14, né? 3, às vezes são raras, mas só o próprio 3. Mas no geral, sempre usa duas casinhas decimais, tá? Com duas casas decimais é suficiente. Duas casas decimais. Ainda mais que a estratégia de prova para o NB é muito diferente de Enem, porque o NB ela não trabalha com um valor específico da coisa que ela está buscando, tá? Às vezes ela quer saber assim, foi superior a tanto, foi inferior a tanto, né? Ah, essa área foi superior a 30 pi, essa área foi inferior a 40, não sei o quê. Então ela não trabalha com valor específico, às vezes ela coloca assim, foi superior, foi inferior, entendeu? Um intervalo específico. Tudo bem? Show de bola? Então vamos seguindo. O que mais que nós temos? A nossa querida coroa circular. Deixa eu sair da tela aqui para vocês. Aqui, ó. Ó, a coroa circular, pessoal, é uma bordinha, beleza? Mas vamos lá. Quando a gente pega duas circunferências que possuem o mesmo centro, ó, tem essa circunferência aqui, né, menorzinha, e tem a circunferênciazinha maior, né? O que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que elas possuem o mesmo centro. Circunferências que possuem o mesmo centro são chamadas de concêntricas. Beleza? Circunferências concêntricas, tá? Como é que a gente faz então para calcular a área dessa borda, dessa bordinha aqui? Aí, de uma maneira mais singular, mais simples, né? É uma maneira simplória de dizer as coisas. Sempre que você quer calcular uma área qualquer, por exemplo, vou botar aqui um quadrado, vou botar aqui a metade de um círculo, beleza? Ficou um pouco feio, mas não tem problema. E aí eu quero calcular essa partezinha aqui, ó.
só essa partezinha escura, essa partezinha sombreada, né? Essa partezinha rachurada, área rachurada, sombreada, só esse pedacinho. O que o aluno pensa de maneira mais lógica possível? O que ele vai fazer? Ora, ele vai fazer, se eu quero a área rachurada, sombreada, eu faço a área do quadrado menos a área do círculo dividido por 2, que ele é um semicírculo, né? Sei que o desenho está muito bonito, mas é isso. Então, o que ele faz? Ó, a área do que eu quero, basicamente, é o quê? Eu calculo a área total e subtraio a área que eu não quero. Não é assim? Não é assim? É assim que funciona. Interessante. E esse raciocínio, né? O que eu quero, o que a questão está pedindo, basta fazer a área total e tirar aquilo que eu não quero, aquilo que eu não vou usar. Tudo bem? E esse raciocínio ele é interessante não só para geometria plana, mas também para geometria espacial, quando você for calcular volume, para análise combinatória, né? Quando você tiver que calcular a quantidade de contagens dos objetos, esse tipo de coisa. Beleza? Então aqui, ó, se eu quero só a bordinha, o que eu faço? Ó, se eu quero só a bordinha, olha lá, eu faço ó, a área da coroa, que ele intitulou esse nome, né? Coroa circular. Então o que eu faço? Eu faço a área do círculo maior, e subtraio a área do círculo menor. Pronto, acabou. Então, olha lá, eu vou ficar com a coroa, né? Eu vou ficar com a coroa, é ótimo. Tá ali, ó. A área da coroa vai ser a área da maior, π r ao quadrado. A área da menor, π r ao quadrado. Fechou. Então, a área da coroa vai ficar... Coloca o π em evidência, para ficar bonito. πr ao quadrado dividido por π, r ao quadrado. Menos πr ao quadrado dividido por π, menos r ao quadrado. Pronto. Está ali demonstrada a formulazinha, né, da coroa circular. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora, tem mais, Vitinho? Tem mais? Pô, tem um círculo, que eu sei que é πr ao quadrado. Tem a coroa circular, né, que eu acabei de ver ali, que é π raios ao quadrado menos raios ao quadrado, né? A gente multiplica por π. Ótimo. Poxa, será que tem outro aí para a gente trabalhar? Gente, tem. Olha só, um que é muito cobrado em prova, tá? É o setor circular. Tá aí na tela para vocês, o setor circular. Olha só, vem aqui comigo para a mesa digitalizadora aqui, né, diretaço. Ó, o setor circular, ele é como se fosse uma fatia da tua pizza, tá? Por exemplo, ó, às vezes eu tô lá em casa, eu peço uma pizza, né? E tem gente que divide em 8 pedaços, como, né, moro sozinho e tal. E o que eu faço? Eu divido em 4 pedaços, né? Se eu comer, né, só uma fatia dessa minha pizza, 4 pedaços, veja, a circunferência completa ela é 360 graus. Se eu dividir ela em 4 pedaços, eu vou ter 90 graus. Então, veja, para mim comer um quarto de pizza, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é um quarto da minha pizza, quem definiu a área desse setor circular, esse setor, não é o setor todo, é esse setor específico, só um quarto da pizza. Quem definiu a área desse setor foi exatamente esse ângulo de 90 graus que está aqui. Tudo bem? Tudo bem? Agora, eu poderia, né, chegar e fazer o seguinte, não, eu vou pegar a minha pizza, não, eu quero dividir ela em 2 pedaços, eu vou dividir só em 2 pedaços, quero nem saber, né? Então, eu vou dividir em 2 pedaços. Quem define esse setor? Então, ó, 360 dividido por 2 pedaços, 180 graus. Então, ó, quem definiu a área daquele setor, agora é um ângulozinho de 180 graus, ó, um ângulo raso, né? 180. Tudo bem? E por aí vai, você pode brincar, né? Por exemplo, ó, você pode vir aqui e pegar 360 graus, que é a pizza completa, né? Você pode fazer o quê? Você pode dividir ela em quantos pedaços você quiser. Eu dividi em 2, em 4, eu poderia dividir em 3, né? Posso dividir assim, ó, quer ver?
Vou colocar aqui, uns, sei lá, 6 pedaços. 6 pedaços. Então, ó, 2, 4. Vou fazer mais um aqui assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui assim, ó. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividir em 8, né? Dá para fazer mais um aqui. Mais uma dezena. Pronto, pode ser 8, não tem problema. 8 pedaços, né? Então, cada setorzinho desse vai ser definido aí, pessoal, como o quê? Fala para mim. Como a parte do 360, né, dividido por 8. Tudo bem? Tá? Não está aparecendo aí na tela, né? Deixa eu... Canetinha deu uma desconfigurada. Mas, espera aí que vai aparecer. E desconfiguradinha na caneta. Pronto. Vou botar aqui. Acho que agora foi. Foi. Então, aqui, ó. 360 dividido por 8. E aí, quem vai definir esse setorzinho aqui agora? Quem vai definir esse setor, pessoal? É só a gente vir aqui e pegar o ângulo, né? 360 dividido por 8 dá quanto? Ó, por 4 dá 90, né? Dividir por 4 de novo, né? Vai ficar ali. Dividir por 8 é dividir por 2 vezes 4, né? 360 por 2 vezes 4, certo? Por 4 dá 90, 90 por 2, 45. Então, ó, o ângulozinho de 45 graus. É ele que define esses setores. Então, acho que você já captou a ideia. Para a gente calcular a área de um setor, a gente faz uma regrinha de 3. Ó, a área do círculo completa, ela é πr ao quadrado. Certinho? A área do setor que eu estou buscando, setor circular, ela vai ser quanto, pessoal? Hein? A área desse setor que eu estou buscando, ela vai ser de acordo com esse ângulozinho alfa. Beleza? Só que aí a gente tem que ter um certo detalhe. Qual que é o ângulo quando Qual que é o ângulo quando você dá uma volta completa? 360 graus. Certinho? Qual que vai ser a área? Deixa eu botar aqui, ó. Qual que vai ser a área do setor para um ângulo alfa qualquer? Um ângulo alfa qualquer. Beleza? Então, ó, a área do círculo ela é πr ao quadrado e ela é para um ângulo de 360 graus, com uma volta completa. E a área do setor, ela vai ser de acordo com o meu ângulozinho alfa. E a gente faz uma regrinha de 3, tudo bem? Ó, área do setor vezes 360, vezes a área do setor, igual a alfa vezes πr ao quadrado. Então, alfa vezes πrzinho ao quadrado. Pega o 360 que está multiplicando e passa dividindo. Pronto. Tá ali, ó. Beleza? Essa é a área do meu setor circular. E olha que beleza, tá aqui ela para você, tá? O que que acontece? Se o meu alfa for, por exemplo, se o meu alfa for 90, se o meu alfa for 90 graus, tu já sabe que isso é um quarto de círculo, porque, ó, coloca 90 no lugar do alfa, vai ficar 90 vezes πr ao quadrado sobre 360. Só que 90 e 360, se eu simplificar por 90, é um quarto. Ou seja, é o círculo πr ao quadrado sobre 4. Um quarto de círculo. Beleza? Se o meu alfa fosse 180, seria metade do círculo, πr ao quadrado sobre 2. Né? Se o meu alfa fosse 45, seria um oitavo do círculo, πr ao quadrado sobre 8. E aí por aí em diante, tudo bem? A gente pode calcular então, pessoal, dessa forma, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Dessa forma, para um ângulozinho alfa qualquer. E aí eu fiz aqui uma regrinha de 3, tá? Ou, deixa eu colocar aqui desse lado. Olha só. A gente pode calcular em função do comprimento da circunferência. Então, por exemplo, ó, em um círculo completo, o comprimento da circunferência ele é 2πr, tá? Esse aqui é o comprimento da minha circunferência. O comprimento vou chamar de L. Pode ser? Tudo bem? Então tá aqui, ó. Então essa é o comprimento da minha circunferência. Deixa eu colocar assim, vocês aprenderam como 2πr.
E isso acontece quando você tem uma área completa, né? Que é πr ao quadrado, 360 graus, né? Agora, e se for um comprimento L qualquer? Qual que vai ser essa área do setor? A gente faz a regra de 3. Então, ó, faz a regra de 3, ó. Fica a área do setor igual, ó, multiplica cruzado, né? 2πr, então 2πrzinho, e L vezes πr ao quadrado. L vezes πr ao quadrado. Tudo bem? Então, 2πr vezes área do setor igual a L πr ao quadrado. Esse π, posso cancelar com esse π. Esse 2r que está multiplicando passa dividindo. Olha lá, a área do setor vai ficar igual a L, r ao quadrado, sobre 2r. Posso cancelar um quadrado com o r daqui. Eu fico com LR sobre 2. Tá ali, ó. Tem essas duas maneiras de calcular a área do setor circular. Tudo bem? Uma em função aí do ângulo, do meu ângulo central, né? Que é uma parte da circunferência, né? Do círculo completo. Ou em função do comprimento da circunferência. Em função do comprimento da circunferência. Beleza? Show de bola, né? Tranquilidade? Tem essas duas maneiras aí. Vou pegar um exemplozinho para fechar aqui com chave de ouro. Calcule a área desse setor circular aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui ele está em graus. 30 graus é o meu ângulo alfa. E aqui eu tenho um raio 4. Jogando na minha formulazinha. A fórmula é alfa π r ao quadrado sobre 360. Show? Então tá ali. Você já entendeu de onde ela veio. Substituindo, vai lá. Você vai ficar com alfa. Alfa é 30 vezes π. O raio é 4. 4 ao quadrado. Sobre 360. Dá para simplificar, né? Vamos cortar aqui, ó, esse zerinho com esse zerinho. 3 e 36. Vamos simplificar por 3. Por 3. E aí a gente vai ficar com uma área igual a quanto? Olha só. 16 π. 4 ao quadrado é 16 π. 3 dividido por 3 dá 1. E 36 dividido por 3 dá 12. Tudo bem? Show de bola? Dá para simplificar um pouco mais. Olha lá. 16 e 12. A gente pode simplificar por quanto? Por 4. Por 4. Então, olha lá. Simplificando por 4, eu vou ficar com 4π sobre 3. Tudo bem? Essa, então, centímetros quadrados. Tá? Então, essa daí é a minha área do meu setorzinho aí, bonitinho. A área daquele setor ali. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Bem tranquilo, né? Bem de boa. E agora, se a gente fosse pegar um outro exemplo aqui, ó. Qual é a área de um setor circular cujo raio é 4 centímetros e cujo comprimento do arco é de 2π sobre 4? Então, olha só, ele está falando que tem um setor circular, aqui, um setorzinho circular, cujo raio dele é 4 centímetros, igual aqui no anterior, né? Só que o comprimento do arco, o comprimento desse arco aqui dele, ó, então ele não deu o ângulo. Ele não deu o ângulo, ele deu o comprimento do arco. Ele diz que esse comprimento de arco aqui vale 2π sobre 4. Beleza? E aí a gente vai calcular a área do setor assim agora. Ó, a área do setor, como é que vai ficar? L vezes R sobre 2. Show de bola? Então, a área desse setor vai ficar o comprimento do arco. O comprimento do arco é 2π sobre 4. O meu raio, quanto que é o meu raio? Meu raio é 4 também. Tudo dividido por 2. Esse 4 aqui, vou poder cancelar com esse 4 aqui. E aí a área do setor vai ficar 2π sobre 2. E aí eu vou cancelar esse com esse, né? Esse 2 aqui com esse 2 de baixo, certinho? E aí eu vou ficar com simplesmente π centímetros quadrados. Beleza? Então essa seria a área desse setor aqui, π centímetros quadrados. A área desse aqui foi 4π sobre 3. Beleza, beleza? Show de bola, né, galera? Muito bacana.
Agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, olha só. Eu vou colocar aqui para vocês um tópico bem bacana, que é o tal do segmento circular. Esse aqui é um tópicozinho que é um pouco mais avançado para quem está no ensino fundamental, beleza? Mas é interessante, tá? Para você que está se nivelando, que gosta de fazer prova de OBMAP, de Olimpíadas aí no ensino fundamental, é interessante você saber a área do segmento circular. Eu já vi ele cair na prova da OBMAP, nível 2. Já vi ele cair na prova da Canguru, a prova do PALIS, Olimpíada PALIS, tá? Que é homenagem ao matemático lá do IMPA, Jacob Palles, né? Eu já vi ela cair, esse segmento circular, para calcular a área de rosáceas, figuras planas, esse tipo de coisa. Beleza? Então, vem comigo aí, ó. Vamos ir para a mesinha. O que seria o meu segmento circular? O segmento circular, ele é a região do círculo limitada por uma corda e pelo arco correspondente a essa corda. Em outras palavras, é a parte do círculo cortada por uma linha reta que une dois pontos da circunferência. Entendi nada, Vitinho. Entendi nada que tu leu aí. Explica essa parada de novo. Olha só. Tu só vai entender isso, cara, se tu fizer o desenho da figura, tá? Então você tem que fazer o desenhozinho da figura. Olha só. Vou colocar para vocês. Ó, o que ele fala? O segmento circular, então, ele é o quê? Ele é a região do círculo limitada por uma corda e pelo arco correspondente a essa corda. Em outras palavras, é a parte do círculo cortada por uma linha reta que une dois pontos da circunferência. Quando você pega esse arco aqui, né? Ou melhor, esse setor circular, na qual quem define esse setor circular é um ângulo específico, que é um ângulozinho central aqui. A gente viu que é esse ângulo que determina, né, o setor circular. Esse setor circular, definido por esse ângulo central, aqui de arco, esse arcozinho aqui, que eu vou botar dois pontos para vocês, o arco AB. AB. E aqui a origem, ou o centro, eu vou chamar de O. Tudo bem? E aí eu vou ter um ângulozinho alfa. Vou chamar esse ângulozinho aqui de alfa, tá? Show. Você já entendeu que esse setor circular, essa área de azul aqui, ela é determinada aqui por um ângulozinho alfa. Beleza? Tranquilo, né? O que eu faço? Se eu subtraio desse setor circular esse triângulo, aqui, ó, ABO, que é exatamente essa linha reta que une esses dois pontos, os pontos A e o ponto B, aqui, ó. Se a gente fazer essa linha reta que une o ponto A e o ponto B, e a gente subtrair esse triângulo, tá aqui o meu ângulozinho alfa, né? Deixa eu botar ele aqui também. Se a gente pega, então, a parte de azul, que é o setor circular, subtrai desse triângulo de vermelho, vai sobrar essa bordinha. Essa bordinha aqui, ó. Deixa eu botar os pontos. A bordinha. Tá vendo aquela bordinha que tá ali de verde, na cor verde? Esse pedaço aqui, de verde, é que é o meu segmento circular. E aí, pessoal, tem uma fórmula para você calcular esse segmento circular. É claro que assim, ó, tu já entendeu a parada. Se eu quero aquela bordinha, faço a área do setor, né, que é a área total, tiro o que eu não quero, que é a área do triângulo, o que sobrar é o que eu quero, que eles chamaram de segmento circular. Isso é a parte mais importante. Então, você entender a ideia intuitiva, né? Faz o total, tira o que você não quer, vai sobrar o que você quer. E o que você quer, eles chamaram de segmento circular. Agora, Vitinho, posso memorizar a fórmula? Pode, cara. Você pode tentar memorizar a fórmula, mas é uma fórmulazinha um pouco feia e é um tópico um pouquinho mais avançado também. Ó, fazendo essa subtração aí, setor circular, você sabe que ele é calculado assim, ó. Π r ao quadrado, alfa, sobre 360. Esse triângulo que está aqui, pessoal, volto a repetir, na aula de triângulos eu vou te ensinar várias formas de calcular área de triângulo, tá? Uma delas é em função do seno entre dois lados, tá? O seno do ângulo entre dois lados ali em comum. Então, por exemplo, ó, esse lado do triângulo é R e esse lado do triângulo é R, que é o raio, né? Então, eu posso fazer assim, ó, R vezes o seno, R vezes R, vezes o seno do ângulo entre eles, que é alfa, sobre
2. Tá? Isso é uma fórmula, não se preocupa, a gente vai ver isso aí lá na frente. Fazendo essa continha aí, ó, a gente vai ter a área do nosso segmento. Beleza? Então, vou puxar uma seta para cá, tá? Vamos lá. Olha lá o que vai aparecer para mim. Ah, detalhe. Esse ângulo que está aqui, tá? Você está vendo que ele está em graus? Mas existe uma unidade de medida chamada radianos. Tudo bem? E aí eu posso trocar esse ângulo que está aqui por uma unidade de medida chamada radianos. Então, vamos colocar isso aqui. 360 graus vale 2π radianos. Tudo bem? Posso cancelar esse π aqui com esse π aqui. Show? E aí, olha o que vai sobrar para mim. Vamos lá. Eu vou ficar com r ao quadrado alfa menos r ao quadrado seno de alfa. Tudo, ó, tem um 2 aqui embaixo e tem um 2 aqui embaixo, é o mesmo denominador. Se é o mesmo denominador, eu posso repetir tudo em um denominador só, né? Colocar um denominador só. Pronto. Essa é a área do meu segmento. E aí eu posso colocar o R em evidência. Que aí a área do meu segmento ficaria o meu R ao quadrado em evidência. Ó. R ao quadrado, alfa, menos seno de alfa, tudo sobre 2. Essa é a área da bordinha verde. Você vai decorar isso aqui? Claro, às vezes você é bom de matemática, você vai decorar. Beleza? Vai memorizar. Perfeito, show. Mas se não memorizar, lembra da ideia. Faz o total, tira o que você não quer, que vai sobrar o que a questão está te pedindo, o que você quer. Tá? E aí essa formulazinha, ela pode aparecer em pi radianos, né? Ou em graus, tá? Tá bom? Vou deixar aí bonitinho para vocês aí. Eu coloquei ela em função do seno, tá? Então, memoriza ela. Deixa eu colocar um pouco maior. Faltou colocar aqui no meu slide. Mas olha como é que ficou. Ó. R ao quadrado, alfa, menos seno de alfa, sobre 2. Beleza, 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 beleza? Gente, é isso. Vou finalizando por aqui, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Convido vocês a me seguir nas redes sociais, tá? @prof.vitim, que é o meu Instagram, onde eu sempre estou postando algumas demonstrações aí de matemática, tá bom? Principalmente da parte de geometria, trigonometria, de uma forma geral, todas as áreas da matemática, né? Aquele assunto legal, aquele teorema da bissetriz, aquele teorema de Tales, né? Aquele teorema interessante de matemática, aquela parte da álgebra gostosa de se trabalhar, tá bom? Eu convido vocês a estar me seguindo lá, beleza? E deixei aqui um recadinho para vocês, né? A beleza da matemática só se mostra aos seus seguidores mais pacientes. Nossa querida frase aí da Marianne, né? Matemática. Então, é isso, galera. Você não vai aprender matemática da noite pro dia. Você tem que ter uma bagagem, você tem que ir construindo essa bagagem aos poucos e consolidando a sua base. Perfeito? Isso é que é a parte mais importante. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado. Bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau.